ministério que nós lideramos, e não só lideramos, mas também damos um curso nesse ministério, que é o curso Ele e Ela, de Volta ao Jardim. Então nós ministramos um curso para casais na nossa igreja. Hoje nós estamos aqui, nós temos andado aí o Brasil todo, servindo ao Senhor Jesus, e eu sei que não é por acaso que nós estamos aqui hoje. Há um propósito do Senhor Jesus para a minha vida e para a sua vida, e que você possa abrir o coração para receber uma palavra da parte de Deus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Acho que está desligado. Está desligado. Paz, Senhor. Eu sou a pastora Lídia, né? Como o Billy falou. Temos 3 filhos, Luan, Pablo e Esther. E é uma honra, igreja, estar aqui com vocês para compartilhar a palavra do Senhor e falar de algo mais valioso e precioso, que é sobre família, sobre o nosso casamento. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós queremos compartilhar com vocês o tema de valor na sua família. Então, que você possa abrir o seu coração. E se você estiver com a sua Bíblia no celular, abra com a gente lá no texto de 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel, capítulo de número 1, nós vamos ler a partir do verso 2. 1 Samuel, capítulo de número 1, nós iremos ler a partir do verso de número 2. Amém, glória a Deus. Você que foi encontrando a palavra, dê um glória a Deus aí. Glória a Deus! Amém, glória a Deus. Foi estar ali. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifício ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana amava muito, embora o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que ia ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus, o Senhor. Glória a Deus. Curva a sua cabeça aí, segura na mão aí do seu marido, da sua esposa, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, te agradecer por essa noite. Essa noite foi preparada, projetada pelo Senhor para cada casal que se encontra aqui. Nós queremos te pedir, ó Deus, nessa hora, que a tua palavra que foi acabada de ser lida, Jesus, que ela seja discernida por cada um de nós, que cada casal aqui seja abençoado, edificado, fortalecido, renovado pela sua palavra, que cada casal que entrou neste lugar saia daqui, ó Deus, com a convicção de que ele não casou, não escolheu a pessoa errada, mas na maioria das vezes as nossas atitudes é que são erradas, e nós queremos mudar, nós queremos realinhar. Nós queremos viver o teu propósito para o nosso casamento, para a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Fica à vontade. Irmãos, essa passagem bíblica ela é muito conhecida por Ana, mas hoje eu quero te chamar a atenção para Eucana. Eucana, ele era da tribo de Levi, mas Eucana vivia na tribo de Benjamim. Eucana era levita de nascimento, mas ele passou a viver na tribo de Benjamim. Eucana se casa com Ana e ele se casa com Ana por amor, irmãos. Todos nós que estamos aqui reunidos nessa noite, o seu parceiro, quando a gente percebe aqui nas brincadeiras, né, a gente percebe aqui nas declarações, você escolheu essa pessoa porque você amou essa pessoa. Você decidiu viver com essa pessoa até o último dia da sua vida. Não foi diferente na casa de Eucana. Quando ele escolhe Ana para casar, ele escolheu ela porque ela amava. Mas todos nós aqui sabemos, irmãos, que quando você está namorando, as pessoas ficam assim, ó.
Quando que vai ser o casamento? Quando que virá o casamento? Aí você casa, a pergunta muda. Quando virá os filhos? Não é assim? Não foi diferente na casa de Ana. Eles se casaram e logo em seguida veio a pergunta, e os filhos? Só que o texto vai dizer que Deus havia cerrado a madre de Ana. Ana não podia gerar filhos. Eucana então, irmãos, ele vai cometer um erro. Eucana vai trazer uma segunda esposa para dentro do seu relacionamento. Eu quero fazer uma pergunta aqui para as mulheres. Irmã, se está difícil para você, sendo uma, ganhar um buquê de flor, imagina duas nesse casamento, não é verdade? Se sendo uma está difícil, um jantar fora, um jantar romântico, um presente, né? Chegar em casa, encontrar o quarto cheio de rosas em cima da cama, imagina duas nesse relacionamento. Com certeza problemas, não é? Não foi diferente ali. Quando Eucana traz a Penina para dentro do seu casamento, problema. Não havia na lei mosaica uma proibição do casamento, do segundo casamento. Só que quando nós voltamos lá no início, quando Deus cria o homem e a mulher, Deus diz o seguinte para o homem e para a mulher: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher. Deus deixa bem claro que o casamento ele é formado por um só homem e uma só mulher. Quando nós olhamos para dentro da Bíblia, todo homem que trouxe uma segunda esposa para dentro do casamento, problema. Abraão trouxe Agar, problema. Jacó tem ali Raquel e Leia, problema. Todas as vezes que alguém trazia uma segunda esposa, problema, porque esse não era o propósito original de Deus. Eucana, ele vai cometer esse erro de trazer uma segunda esposa para tentar solucionar um problema. Às vezes o casamento, irmãos, ele passa por crises, por quê? Porque às vezes o marido e a esposa tentam resolver o problema com a força dos braços. E nós precisamos entender que nós que temos fé e convicção na palavra do Senhor, as nossas diferenças, as nossas dificuldades não são resolvidas com a força do nosso braço. É resolvido aos pés do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a vida de Isaac, Isaac orou 20 anos para que a sua esposa engravidasse. Isaac tinha um exemplo dentro de casa de um segundo casamento que trouxe problema. O pai dele teve uma segunda esposa e aquilo gerou muito problema na família. Então Isaac vai optar pelo correto, ele vai decidir orar, ele vai decidir pagar um preço. Isaac se coloca determinado diante de Deus. Para todos os homens que estão aqui, para todas as mulheres, um casamento bem sucedido começa quando eu entendo que aquilo que eu não consigo resolver, eu coloco diante do Senhor. Eucana então, mesmo tendo uma segunda esposa, ele tem algumas posturas que vai servir como exemplo para mim e para você, marido que está aqui essa noite. Eucana, ele assumia o papel de sacerdote da família. Fazia parte da tribo de Levi e naquela época a adoração acontecia em Siló. Então todos os anos o texto diz que Eucana subia a Siló. Só que Eucana não subia sozinho. A Bíblia diz que Eucana levava Ana, seus filhos e suas filhas, e o texto diz que ele levava a outra. A Bíblia deixa bem clara que a Penina na história é a outra, a esposa é a Ana. Eucana subia a Siló e oferecia o sacrifício a Deus. Todos os anos ele fazia isso. Só que a palavra do Senhor vai dizer que certa vez, quando eles subiram, Eucana percebeu a tristeza no semblante de Ana. E Eucana chama Ana para uma conversa. Irmão, sabe qual tem sido o maior problema dentro dos relacionamentos nos dias de hoje? A falta de diálogo. A falta do sentar, olhar nos olhos e conversar. Mas na casa de Eucana não era assim. Eucana chama a Ana para uma conversa. E quando Eucana vai chamar a Ana para conversar, Eucana começa fazendo uma pergunta para ela. Ana, por que você está triste? Essa primeira pergunta, irmãos, ensina para todos os homens que estão aqui, inclusive eu, que nós temos que nos preocupar com a vida emocional da nossa esposa. Ana, por que você está triste? Ana, por que você não está bem? Irmão, você já parou para pensar que existem dias que a sua esposa não está feliz, ela não está bem, e você já parou para preocupar com a vida emocional dela, perguntando para ela, por que você está triste? Eucana faz uma segunda pergunta, por que você não come? E talvez para nós essa pergunta é porque ele talvez estaria preocupado, porque a mulher não comia, ela estaria emagrecendo. Mas não era essa a pergunta. Ele estava preocupado com a vida espiritual de Ana. Por quê? A adoração naquela época funcionava da seguinte forma. Eles subiam a Siló, o homem entregava o sacrifício na mão do sacerdote. Aqui o sacerdote que estava representando a casa era Ofni e Finéias. E quando eles recebiam o sacrifício, eles queimavam a gordura e o sangue. E a gordura e o sangue eram dedicados a Deus. O peito e o ombro do animal era dedicado ao sacerdote da casa.
mas o que ficava do sacrifício deveria ser comido pela família. Ana subia e Ana não comia. E o fato dela não comer fazia com que a adoração dela diante de Deus fosse uma adoração incompleta. Sabe o que esse culto traz como referência para a nossa vida hoje? Quando nós chegamos num culto como esse, irmãos, que nós temos um momento de adorar, um momento de louvar, esse momento é o momento onde a gordura e o sangue estão sendo dedicados ao Senhor. Quando nós trazemos o dízimo e a oferta, é o momento que nós estamos plantando para que a obra do Senhor seja mantida. Só que a palavra é ministrada e ela precisa ser comida por nós na prática. Hoje tem muitas famílias que não são bem-sucedidas dentro da igreja porque elas vêm aqui dentro, escutam a palavra, mas não colocam a palavra de Deus em prática na sua vida. Um casamento se torna bem-sucedido quando um casal entende que ele precisa conhecer e praticar a palavra do Senhor. Então a Ana não comia, a adoração dela era incompleta diante de Deus. Sabe quantas vezes Ana subiu e não comeu? 10 anos, irmãos. 10 anos subindo na presença de Deus, mas 10 anos sem se entregar por completo a Deus. Às vezes você está na igreja 1, 2, 10 anos, 15 anos, e às vezes o casamento não rompe, a vida financeira não desenvolve, você não consegue ser feliz. Por quê, pastor? Porque às vezes nós escutamos a palavra, mas nós não trazemos a existência da prática da palavra. Depois de perguntar sobre a vida espiritual, Eucana vai fazer uma afirmação. E aí eu pergunto para todos os homens aqui, para que a gente possa pensar. Quando Eucana diz para Ana assim, ó, não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Irmãos, naquela hora, era como se ele estivesse pegando aquilo que ela mais sonhava. Porque o maior sonho dela era gerar filhos. Na cultura judaica, naquele tempo, quanto mais filhos a mulher tinha, ela era considerada pela sociedade como uma mulher abençoada. A mulher que não gerava, ela era considerada pelas pessoas como uma mulher amaldiçoada. Aquela mulher carregava um peso, um sentimento de maldição. Ela carregava o desprezo da Penina, que implicava ela. Mas agora aqui, o marido está dizendo para ela, não sou eu melhor do que 10 filhos? Será que hoje, a gente como marido, a gente pode olhar no fundo dos olhos da nossa esposa e dizer para ela que a gente é melhor do que o sonho que ela carrega no coração? Aqui começa um pensamento, irmãos, sobre a nossa conduta como marido, como pai, como sacerdote do nosso lar. A Bíblia diz que depois dessa conversa, ela come. E depois de comer, ela se levanta e vai até os pés do Senhor derramar a alma dela. O diálogo dentro de um relacionamento pode mudar qualquer história de vida. E é sobre isso que nós queremos falar, sobre algumas coisas que nós fazemos dentro do relacionamento que demonstra para o outro o valor da nossa família. E aí eu pergunto, Lídia, a mulher ela tem que ser, dentro do casamento, uma auxiliadora ou uma general do lar? Amém, né, irmãs? A mulher dentro do casamento tem que ser aquela que auxilia o seu marido. Reconhecer quem é a autoridade maior no meu casamento. É o meu marido. Deus delegou essa responsabilidade para ele. Deus, quando criou Eva, Deus criou Eva para quê? Não, vou criar uma auxiliadora para Adão. Não foi aquela, vou criar a Eva para quê? Para mandar no jardim. Não, irmã, está errado. Tem muitas mulheres que falam assim, não, mas lá em casa quem manda sou eu. Está errado, irmãs. Se você quer ter um casamento bem sucedido, é reconhecer quem é a autoridade maior no seu casamento é o seu marido. Não importa se o seu marido é mais devagar, você é mais elétrica, não. Mas a autoridade maior é dele. Deus deu essa autoridade para ele. Deus vai cobrar dele, não de você. Deus vai cobrar de você, para você ser aquela que auxilia o seu marido. Então não queira essa responsabilidade que Deus deu para ele. Amém? Glória a Deus. Mas para a mulher reconhecer o papel dela de auxiliador, o homem precisa assumir o papel de responsável maior. Deus, quando ele cria o jardim, ele coloca Adão como responsável. E aí tem muitos homens que ele pensa o seguinte, eu sou cabeça, eu mando e todo mundo tem que obedecer. Só que quando o homem tem esse pensamento, ele está fora daquilo que é instruído pela palavra. Ser o cabeça não é ser aquele que manda e a família tem que obedecer. Ser o cabeça é ser o responsável maior por essa família. E essa posição de responsável gera em mim algumas responsabilidades. Primeiro, o homem tem que proteger a sua esposa. Irmãos,
A mulher precisa encontrar nos braços do seu marido proteção. Quando nós olhamos para a sociedade, para a cultura que nós estamos vivendo hoje, nós estamos encontrando aquele que deveria proteger, batendo, xingando, matando. E quando o homem faz isso, irmãos, ele foge do propósito que Deus estabeleceu para ele. Deus levanta o homem como responsável e a primeira função da responsabilidade dele é proteção. A mulher precisa encontrar segurança dentro do relacionamento. Sabe qual é a mulher que tem dificuldade com a vida sexual no casamento? É a mulher que ela não encontra segurança no marido. Só que essa proteção, irmãos, não é só uma proteção física. A mulher precisa encontrar no marido uma proteção emocional, uma proteção espiritual e uma proteção física. O marido, como responsável maior, ele deve promover a esposa. Sabe quais são aqueles casamentos que a nora tem problema com a sogra? É o casamento que o marido, ele, ao invés de sentar para resolver as diferenças com a esposa dentro de casa, ele vai para a casa da mãe dele reclamar da esposa, ao invés de levar para dentro da casa da família dele as qualidades que a esposa tem. Marido, você não foi colocado como responsável sobre a sua casa, sobre a sua família, para denegrir a imagem da sua esposa. Como que pode um homem falar mal daquela que deita com ele todos os dias? Que divide com ele a mesma cama? Que junto com ele forma uma carne só? Quando Deus forma Adão e Eva, e quando Deus vai celebrar o primeiro casamento, ele fala assim, ó: deixará o homem seu pai e sua mãe, para unir-se à sua esposa. Primeira coisa, quando Deus fala de deixar, o homem precisa deixar pai e mãe geograficamente. Irmãos, quem casa quer casa. Tem muitos casamentos que não estão conseguindo romper porque o casal casa e vai viver dentro da casa dos pais, ou até mesmo dentro do lote. E aí não há uma liberdade, uma privacidade para esse casal e a família entra no meio desse relacionamento. Quando Deus fala de deixar, ele está dizendo o seguinte: deixa pai e mãe emocionalmente. Tem casais que quando tem conflito, ao invés de sentar para resolver, eles vão para a casa dos pais para reclamar. E a gente não pode fazer isso, irmãos. Todas as vezes que você chegar na casa do seu pai e da sua mãe para falar mal do seu cônjuge, saiba que o seu pai e sua mãe vai ficar do seu lado e nunca do lado dele. E aí você vai criando uma barreira da sua família com a mulher que você escolheu para viver com você até o último dia da sua vida. Você vai criando uma barreira da sua família com o homem que você escolheu para viver até o último dia da sua vida. O homem, quando Deus coloca ele como cabeça, Deus diz: promova a sua esposa. E o que é promover, pastor? Fala das qualidades que a sua esposa tem. Promova os sonhos da sua esposa. Se o sonho dela é estudar, seja você aquele que motiva ela. Vai lá, estuda, forme, se torne uma mulher bem-sucedida. Não seja aquele que é crítico, irmãos. Porque hoje, o que nós estamos vivendo na nossa geração de hoje, são homens que, ao invés de levantar a autoestima da sua esposa, eles estão diminuindo a sua esposa. Falando mal, lançando palavras na vida dela que a diminui. Aí o melhor para as irmãs aqui, ó, quando Deus levanta o homem como cabeça, Deus levanta o homem para ser provedor. É o homem que paga água, energia, dá roupa, sapato, dá casa, sustenta a família. E aí as irmãs dizem: glória a Deus, Senhor! Não é verdade, irmãs? Toma posse, meu irmão. Fala assim: peguei, Jesus, essa é para mim. Irmãos, infelizmente nós estamos vivendo uma geração que os homens estão ficando dentro de casa deitados e a mulher sai para trabalhar para sustentar a família. Está errado, irmãos. Essa família não vai conseguir se tornar uma família bem-sucedida. Por quê? Porque foge do padrão estabelecido por Deus, irmãos. É um homem que é o responsável por prover. Mas escuta uma coisa: não é errado a esposa trabalhar fora e ajudar o marido. Mas é errado o marido esperar o salário da esposa para pagar as despesas da família, irmãos. Deus levantou o marido como responsável, aquele que traz a provisão. Irmãos, eu fico preocupado porque 70% dos suicídios hoje, homens, 90% dos crimes contra crianças e mulheres, homens, 90% dos acidentes de trânsito hoje, homens. Por que isso está acontecendo, pastor? Porque o homem saiu da responsabilidade que Deus determinou para ele. Irmãos, que a gente seja como Josué. Quando Josué entrou na terra prometida, ele olhou para todo o povo de Israel e disse o seguinte: se vocês quiserem se perder e entrar nos costumes do povo que agora habita perto de nós, entenda uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, independente da forma que o mundo está vivendo hoje, decida viver de acordo com aquilo que é ensinado pela palavra do Senhor.
A Bíblia é o manual para que o nosso casamento seja um casamento bem sucedido. O homem, ele precisa assumir esse papel de ser o responsável, o cabeça da sua família, no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. A mulher também no casamento tem que ser uma mulher sábia. Lá em Provérbios 14, 1 vai falar: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. O que é ser sábia no casamento, pastora? É construir o nosso casamento firmado na rocha. Primeira coisa, busca Deus em oração. A mulher sábia, ela paga um preço pelo seu lar, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Não é verdade, irmãs? Então a sabedoria é construir o nosso casamento firmada na rocha. Porque não importa se vier algum vendaval alguma tempestade no nosso casamento, né? Porque a tempestade vem, irmãs. E quando vier, é remar. É igual a dinâmica que teve, é remar os dois juntos, né? Porque quando vem a tempestade, principalmente financeiramente, né, no casamento, é a mulher querer apontar o erro. Não, a culpa é sua. Não, irmãs. Quando você casou, você se tornou com a sua carne. Então, os problemas dele é seu e o seu é dele. Então, é os dois remar ao mesmo, né, favor. Irmãs, eu e o Miller, em 2017, passamos por um problema muito grande financeiramente no nosso casamento. E eu vi o Miller como provedor. O homem, como provê em casa, ele fica preocupado com as finanças, que as finanças vai virando uma bola de neve. O homem fica preocupado, fica noite sem dormir. Homem que não preocupa com a dívida, com o financeiro do seu casamento, ele não está sendo aquele homem que é o provedor no lar. E eu vi o Miller sem dormir de noite. E a mulher tem que ter a sabedoria, né? É ungir. Eu pegava o óleo lá na igreja, falava: Deus, eu não aceito isso na minha casa. Porque, mulheres, você não tem que aceitar o que você está passando hoje. Eu não sei se é problema financeiro, se é com seus filhos. Não aceita isso no seu casamento. E eu pegava o óleo ungido. Quando ele conseguia dormir, eu ia orando. Pegava o óleo e ia orando, orava na casa inteira. Porque na casa, sim, que eu morei de favor. Porque o problema foi tão grande que nós perdemos a nossa casa, perdemos o nosso carro. Não tinha saída, mas para Deus há saída na nossa vida. Mas o que temos que fazer é dobrar os joelhos no chão e orar. Tem muitas mulheres que eu vejo que estão passando por alguma luta no seu casamento, não quer orar, quer pular do barco. Por que hoje em dia tem muitos casamentos que está tendo divórcio? Por quê? Porque a mulher não tem a sabedoria. Acha assim: não deu certo. Já pensa assim: vou casar, não deu certo, eu separo. Não, irmãs. Casamento é um sonho para a vida inteira, né? É igual eu coloquei ali, até que a morte nos separe. E eu orava, eu pedia para Deus, e foi 3 anos, irmãs, com essa luta, e eu pedia para Deus, eu falava: Deus, eu não aceito. E foi 3 anos de oração com o joelho no chão. E eu pedia tanto para Deus, que Deus, ele escuta a nossa oração. Mas basta a gente se posicionar como mulher de Deus, ser aquela mulher que vai construir a nossa casa, né, firmada na rocha. Pode vir vento, vendaval, pode vir furacão, mas a nossa casa está firmada na rocha. E passamos por 3 anos, e o Senhor Jesus veio, nos deu a nossa casa de volta, nos deu o nosso carro de volta. O Senhor Jesus veio e mudou completamente. Agora você me pergunta: pastor, como? Eu também não sei. Porque quando vem de Deus, a gente fica assim, né? Fica: meu Deus, o Senhor é bom, perfeito na nossa vida. E assim como o Senhor Jesus fez a minha vida, eu sei que Ele vai fazer em vários casamentos aqui hoje. Então a mulher sábia, ela não é preguiçosa, irmãs. Quando você casou, não veio só o seu marido, não. Veio uma casa para arrumar, para lavar, para passar. Tem muitas mulheres que acham assim: não, é igual casinha de boneca. Vou ali, arrumo. Não, irmãs.
A nossa casa tem que ser o nosso bem mais precioso. É saber organizar, manter a casa. Hoje em dia tem muitas mulheres que trabalham fora, não é verdade? Para ajudar no financeiramente, como na família. E se você trabalha fora, maridos, ajude a sua esposa. Não deixe ela sozinha lá, não. Porque vocês dois só para trabalhar, é um ajudando o outro. Casamento é assim, é um pegando na mão do outro. Ó, meu bem, já conversa, porque casamento é diálogo, não é verdade? Então conversa com ele, fala, ó, quando nós chegarmos em casa, você vai lavando a louça, enquanto eu vou ajeitar os filhos. Irmãs, não é fácil, ter 3 filhos. E Deus me deu a oportunidade de não trabalhar fora. Então, assim, eu tive esse privilégio de buscar os meus filhos na escola. Se você tem esse privilégio também de organizar a sua casa o dia inteiro, né, cuide com alegria, porque tem muitas mulheres que só sabem reclamar. Aí reclama da bagunça do seu marido, mas agora eu vou falar da mulher toda, né? Então eu sei que aqui tem só mulheres sábias que constroem a sua casa na rocha. Glória a Deus! Se preocupa com a sua aparência, irmãs. Quando você namorava, você era toda, né? Era lisinha, na aparência era toda bonita, né? Andava só chique. Aí depois que você casa, aí você acha que o seu marido tem que, né, aguentar. E o marido sai cedo para o serviço, a mulher está de pijama. Ele chega, a mulher está de pijama de novo. Irmãos, se preocupa com a sua aparência. Homem é visão. Homem quer ver você bonita, produzida para ele. Não é verdade, homens? Verdade. É amorosa, sabe elogiar o seu marido. Homens gostam também de elogio. Tem muitas mulheres que é bem assim, não, eu não falo não, irmãs, homem gosta. Mesmo seu marido fala aí, meu bem, como que você está elegante. Dá um beijo nele, hoje é o seu momento, irmãs. Dá um beijo nele, fala quanto você o ama, que a oportunidade é o hoje. Vamos viver o hoje. Glória a Deus. É a responsabilidade do marido amar a esposa. Efésios capítulo 5, verso 25 diz assim, ó: marido, ame a sua esposa como Jesus Cristo amou a igreja. Irmãos, quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto, presta muita atenção. Por que a Bíblia está dizendo aqui que o homem tem que amar a esposa? Naquele momento, os homens tinham a mulher simplesmente para dar prazer e para gerar filhos. Então a mulher naquela época estava sendo considerada um objeto pelo homem. Simplesmente dar prazer e simplesmente gerar. Aí o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vem e diz assim, ó: marido, ame a sua esposa. Só que esse amor aqui, irmãos, não é o amor de você olhar para sua esposa e dizer assim, ó, eu te amo. Não é um amor de palavra. É um amor que tem um exemplo. E ele diz que o exemplo é Jesus Cristo. Jesus morreu pela igreja. A esposa precisa encontrar no marido, irmãos, alguém que daria a vida em favor da vida dela. A mulher precisa encontrar no marido alguém que a ame de verdade, irmãos. E eu preciso entender que o amor, ele é diferente para as pessoas. Como assim, pastor? Para algumas pessoas, o amor, ele é quando você faz um serviço dentro de casa. Tem mulher que ela se sente amada quando o marido troca o chuveiro que está queimado, a lâmpada que queimou, quando o marido capina o lote com o mato está desse tamanho. Para ela isso é amor, ele está demonstrando cuidado. Então para ela a demonstração de amor é quando ele tem uma atitude. Para outras a demonstração de amor é com toque. Tem mulher que gosta de ganhar um abraço, que gosta de carinho, que gosta de afeto. Para outras, o amor é feito através de palavras. Aprenda a falar, aprenda a deixar um verso para sua esposa. Nós estávamos de propósito semana passada, a gente está num propósito para o encontro com Deus que a gente vai ter amanhã na nossa igreja, e a gente estava de jejum integral. E a Lídia gosta muito de pão. E aí antes de sair para o serviço eu comprei o pão, coloquei na mesa e fiz uma carta para ela assim, ó: esse pão é para demonstrar o quanto eu te amo, mas você não pode comer que você está de jejum. Né? Cuidando do amor e do espiritual, irmão. Você está entendendo o negócio? Então, já trouxe o amor demonstrado ali, o pão, mas também preocupando com a vida espiritual da minha esposa. A gente precisa amar, irmãos. Não seja você aquele marido que o cobrador bate na porta e você põe a mulher para resolver. Vai lá você resolver o problema, irmão.
Você, marido aqui, homem de Deus que ama a sua esposa, você é aquele que chama a sua esposa para orar? Você é aquele que diz assim, ó, vamos para a igreja? Ou na sua casa é a mulher que tem que ficar falando, vamos para a igreja, nós temos que orar, cuida desses meninos. Irmãos, quando nós não agimos e somos cobrados, nós estamos demonstrando para o outro que não há amor, não há motivação. Nós precisamos demonstrar, irmãos. Quando Eucana chamou Ana para uma conversa, ele não só demonstrou para ela que ele se preocupava, mas ele demonstrou para ela o quanto ela amava. Quando Eucana diz assim, ó, Ana, não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Sabe o que esse homem estava fazendo, irmãos? Ele estava dizendo para a esposa o seguinte, até aqui, você só conseguiu enxergar aquilo que você não tem. Seja grato por aquilo que você já alcançou. Nós precisamos demonstrar-nos com palavras e com atitudes o quanto nós amamos. E aí eu te faço uma pergunta, quem ama bate? Quem ama pisa na cabeça? Quem ama maltrata? Quem ama afasta a pessoa da família? Quem ama, irmão, judia na frente dos filhos? Isso não é amor, irmãos. O amor que nós encontramos dentro da Bíblia, que Jesus diz que o homem tem que ter, é o amor sacrificial. O homem tem que se sacrificar dentro desse relacionamento. Jesus está dizendo assim, ó, através do apóstolo Paulo, ame, mas eu sou o modelo de amor que você tem que trazer para dentro do seu relacionamento, no nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. A mulher tola no casamento, ela briga por tudo. Você já viu aquela mulher que o marido chega do serviço, aí toma aquele banho e deixa a bendita da toalha em cima da cama. Já é motivo da mulher soltar os cachorros dele, não é verdade? Ah, se ele deixa o creme dental aberto. Tem muitos homens que fazem isso, deixa o creme dental aberto. E quando ele urina na tampa do vaso? Meu Deus! Irmãs, para de brigar. São pequenas coisas que estão destruindo o seu casamento. Tem muitos maridos também que deixam o guarda-roupa na sala, não é verdade? Chega, deixa tênis na sala, sapato na sala, e a mulher já quer brigar. Irmãs, vamos vigiar. Na hora que for, oh meu bem, vai lá com amor e carinho. Né? Com amor e carinho que a gente, né, vai vencê-lo. Fala coisas sem pensar, irmãs. Cuidado, na hora que vier uma vontade de falar, brigar, vamos guardar a língua na boca. Porque as palavras doem mais do que um tapa, e palavras não voltam vazia. Às vezes você está ali discutindo e fala algo assim sem pensar. Aí o marido até se cala. Por quê? Porque as palavras doem mais do que se ele tivesse levado uma surra. Porque a mulher gosta muito de falar. E é nessa área que a gente tem que vigiar, ainda mais quando está no período da TPM. Totalmente preparada para matar. TPM é preparada para matar. Eu acho que na TPM o diabo vai embora e fala, deixa essa mulher em casa que ela vai resolver tudo. Não é assim, gente? Não. Porque a mulher, ela muda o humor, muda tudo. E principalmente quando a mulher está no período da menopausa. Porque eu já escuto muita gente falar, nossa, quando eu estou no período da pré-menopausa, meu Deus. Dá vontade de pegar, né? Mas eu sei que só dá vontade, em nome de Jesus. Porque nós aprendemos aqui que a mulher sabe, ela busca Deus na oração. Não é briguenta, não é murmuradeira. Não é verdade? Porque, nossa, gente, o que dá mais preguiça é de ficar perto de uma pessoa que murmura. Só sabe murmurar, não sabe agradecer. Não dá vontade de sair de perto dessa pessoa, não dá? Porque só sabe murmurar, não sabe agradecer por nada. E a gente tem que agradecer pelo ar que a gente respira todos os dias. Já é motivo da gente agradecer, né? Soltar foguete. Por quê? Porque Deus te deu mais uma oportunidade para você fazer diferente no seu casamento. Glória a Deus. Implica seu marido na área sexual, irmãs. Tem muitas mulheres que fazem isso. Ah, não, você já viu aquela assim? Ah, não, tô com dor de cabeça. Não encosta em mim, não. Tem mulher que fala isso. Inventa que está no período da menstruação. Para quê? Para não ter relação com o marido. Mulher, você está pecando. Sabe por quê? Porque quando você casou, você se tornou uma só carne. Então, o seu corpo é dele, o dele é seu. Então, para com isso. Porque Satanás está entrando no seu casamento
né, por essas atitudes que a gente vai dando legalidade para Satanás entrar no nosso casamento. E eu creio que hoje aqui nós vamos sair firmadas na rocha, no nome de Jesus. Glória a Deus. Sobre essa questão da vida sexual, irmãos, 1 Coríntios capítulo 7, verso 3, o apóstolo Paulo fala assim, ó, marido, pague o que é devido à sua esposa. E a esposa, consequentemente, da mesma forma. Quando você vai estudar, irmãos, no aramaico, no hebraico, quando você vai estudar no hebraico, você vai descobrir que o apóstolo Paulo, quando ele diz marido, pague o que é devido à sua esposa, ele está falando sobre o ato sexual. Tem muitas mulheres que têm dificuldade na vida sexual, por quê? Porque o marido tem prazer no ato, mas a mulher nunca experimentou o prazer. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos. Marido, pague o que é devido à sua esposa. Ele está falando assim, ó, dê prazer para sua esposa no ato e depois ela dará prazer a você. E aí tem muitos casais que às vezes o marido só se importa com ele e não se preocupa com a esposa. Nós precisamos conversar sobre a nossa intimidade sexual, irmãos. E não se escandalize com isso, que a gente pensa assim, meu Deus, está falando disso na igreja? Está na Bíblia, irmãos. Está na palavra do Senhor. Deus se preocupou até em inspirar o apóstolo Paulo para falar sobre a intimidade do casal. Aí tem gente que às vezes, irmãos, vai dando legalidade. Antigamente, os pastores vão concordar comigo aqui, você entrava num gabinete onde o marido reclamava que a esposa não queria ter o ato sexual. Hoje mudou, irmãos. Quando nós vamos aconselhar casais, a maioria são de maridos que não procuram mais a esposa. Aí a mulher acha assim, ó, meu marido está me traindo. E aí eu vou te contar, ele não está traindo ela lá fora. Ele está dentro de casa com o celular na mão, viciado em pornografia. 62% dos homens cristãos que estão dentro da igreja estão viciados em pornografia. A pornografia se tornou o mal do século que nós estamos vivendo. O adultério está acontecendo dentro de casa, num banheiro ou em algum outro cômodo da casa. Mas o problema, irmãos, não é simplesmente você assistir a pornografia. Nós precisamos levar para o mundo espiritual. No mundo natural, quando uma pessoa vicia em pornografia, ele libera no cérebro o mesmo efeito que é liberado na vida de um usuário de cocaína. Olha que nível que está. Só que aí o problema se torna mais grave, porque o sêmen, ele é sangue branco. E todas as vezes que alguém assiste pornografia e se masturba, é como se você estivesse derramando sangue a demônios, irmãos. Quantos são os casamentos que não rompem, não prosperam financeiramente e os filhos, ainda crianças, estão tendo que ser tratados com psicólogos? Criança que não consegue dormir à noite no seu próprio quarto, com medo, com pesadelo. Isso tudo são brechas que às vezes o pai vai dando. Irmãos, a nossa igreja trabalha no discipulado. Tinha um irmão na igreja que o sonho dele era ser pai e a mulher não engravidava naturalmente. Fizeram vários tratamentos, ela não conseguia engravidar. Certo dia Deus deu a graça dela engravidar. Com 3 meses de gestação, numa madrugada, ela acordou, o marido não estava na cama. Ela saiu pela casa, encontrou o marido na sala, assistindo pornografia e se masturbando. Ela abortou na frente dele, irmãos. Era o sonho dele ser pai, mas havia uma brecha na vida dele. Ele era viciado em pornografia. E a mulher perdeu o filho, ele carrega uma culpa. Que ele não teve um filho, por conta de um vício que ele tinha, que ele carregava escondido. E às vezes isso, irmãos, está destruindo os relacionamentos. Porque o homem que é viciado em pornografia, que ele se masturba, ele não procura a esposa. Ele não quer ter o ato sexual, porque ele já teve prazer só. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 7, se você não consegue ficar só, case, por conta do pecado da prostituição. É melhor que cada um tenha a sua própria mulher, a sua própria esposa. Então nós precisamos tomar cuidado com esses detalhes. Aí é o marido viciado em pornografia, aí é a mulher que tem dor de cabeça, que reclama, e aí o casal vai dando brecha, porque o texto está dizendo que o casal só pode se apartar na área sexual quando os dois, em concordância, decidem tirar um tempo de oração. E o apóstolo Paulo ainda diz assim, ó, esse é o único texto da Bíblia que você vai encontrar Deus falando para a gente orar rápido. Porque o apóstolo Paulo fala assim, ó, ora, mas volta logo para o relacionamento íntimo com a sua esposa, para que Satanás não tenha brecha para entrar no seu casamento e destruir. Irmãos, diálogo resolve qualquer problema. Às vezes você está olhando para o seu casamento hoje pensando assim, gente, eu acho que eu casei com a pessoa errada. E eu venho aqui como boca de Deus para te dizer que você não casou com a pessoa errada. As suas atitudes é que têm sido atitudes erradas. Conta a história que havia uma casa com 10 mil espelhos. E um dia entrou um cachorrinho lá dentro, e esse cachorrinho ele era muito alegre. E quando ele entrou, o reflexo dele apareceu nos 10 mil espelhos.
E quando ele viu aquele tanto de cachorrinho alegre, ele começou a pular, a saltitar. Ele saiu daquela casa e todos os dias ele voltava ali para ver os 10 mil cachorrinhos que eram alegres. Mas naquele bairro também havia um cachorro ranzinza, que todo mundo ele avançava. Quando ele entrou naquela casa, ele viu 10 mil cachorros, todos nervosos, ranzinzas. Ele saiu daquela casa e disse assim: nunca mais eu volto aqui. Moral da história: a sua casa é o reflexo de quem você é. O seu casamento é o reflexo de quem você é. Quer conhecer um marido? Olha para a esposa. Se a mulher ela se encontra entristecida, mal arrumada, mal vestida, mal cuidada, é porque ela tem um marido ruim dentro de casa. Quer conhecer a esposa? Olha para o marido. Se ele anda amarrotado, sapato sujo, é porque ele tem uma mulher que não cuida dele dentro de casa. Quando a Ana terminou o diálogo dela com Eucana, ela subiu ao templo, derramou a alma diante de Deus. A palavra vai dizer que o semblante de tristeza se transforma em alegria. 10 anos subindo triste, mas naquele ano ela voltou para casa feliz. Não voltou grávida, mas voltou feliz. Primeiro, porque teve um relacionamento com o marido. Segundo, porque se relacionou com Deus. A Bíblia diz que ela volta para casa e ela engravida 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Aí o texto vai dizer assim, ó, e Deus se lembrou de Ana. Só que quando você vai estudar no original, foi Ana que se lembrou de Deus, porque ela subia, mas não se entregava por completo. Deus manifestou a graça quando ela se uniu no mesmo propósito com o marido, que era adorar o Senhor. Nós viemos aqui para dizer para você, meu irmão, que o seu casamento ele vai ser uma referência para outros casamentos, no nome de Jesus. Quero te convidar você a ficar de pé. Gostaria de pedir para que o marido e a esposa, que você fique de frente assim, ó irmãos. E por 10 segundos, eu gostaria que você olhasse sem falar nada. Por 10 segundos, olha no fundo dos olhos do seu marido e olha no fundo dos olhos da sua esposa. 10 segundos olhando, irmão, sem tirar os olhos do olho do seu cônjuge. Olha por 10 segundos nos olhos do seu marido, nos olhos da sua esposa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora abraça o seu cônjuge aí. Mas é aquele abraço assim de abraçar mesmo. Por 10 segundos. Abraça. Fica abraçado por 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Irmãos, quando vocês namoravam, vocês beijavam na boca como se estivesse entupindo uma pia. Era assim, ó. Agora, quando casou, dá só um selinho no dia que quer namorar. Agora que pode sugar a pia, você tá desse jeito, irmão. Vocês vão beijar na boca por 10 segundos aí agora e eu vou contar. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora fica abraçadinho que vocês vão orar juntos, no nome de Jesus. Feche seus olhos onde você está. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada casal que saiu da sua casa para participar desse encontro de casal.